Quando as pessoas falam sobre armas lendárias, a palavra é usada tantas vezes que começa a perder o significado. No caso da Colt 1911, ela realmente merece esse título. Essa pistola tem mais de um século de existência, lutou em 2 guerras mundiais, Coreia, Vietnã, Iraque, Afeganistão, e ainda está em serviço hoje em algumas unidades militares. Ela é robusta, potente e confiável. É a arma em que soldados confiam quando tudo mais falha. Para entender a origem da Colt 1911, precisamos voltar a 1898, no convés do USS Maine, no porto de Havana. Guerra, revólveres e um problema nas Filipinas. O couraçado estava em Cuba para proteger interesses americanos durante a independência do país contra a Espanha. Então, boom, ele explodiu. Provavelmente foi um acidente, mas os jornais incitaram o público, exigindo guerra, e os Estados Unidos atenderam. A guerra hispano-americana foi breve e os Estados Unidos conquistaram novos territórios, como as Filipinas. Mas os habitantes locais não estavam exatamente de braços abertos. Logo, a guerra filipino-americana estourou e nas Ilhas do Sul, os americanos enfrentaram os Moro, guerreiros tribais ferozes que lutavam com uma mistura de habilidade, tradição e pura coragem. Relatos afirmam que os Moro usavam cordas ou cipós como armadura improvisada e até usavam drogas antes da batalha. E aqui está o problema. A arma padrão do exército dos Estados Unidos, o revólver Colt 38 de dupla ação, simplesmente não estava conseguindo detê-los. Houve casos em que soldados descarregaram todo o tambor em um Moro avançando e o guerreiro continuou vindo. Às vezes, o soldado americano morria antes do Moro ser detido. Claramente, o exército precisava de uma arma secundária com mais poder de parada. Projétil maior, arma melhor. Entram em cena 2 homens, Coronel John T. Thompson, futuro criador da submetralhadora Thompson, e Major Louis Lagarde. O exército os encarregou de achar uma pistola substituta, e seus métodos foram controversos. Fizeram testes balísticos em um matadouro de Chicago, atirando em carcaças para avaliar penetração e poder de parada. Eles concluíram que a nova pistola devia ser calibrada em pelo menos 45, um projétil pesado e lento, mas de grande impacto. Em 1907, o exército dos Estados Unidos realizou uma competição. Os fabricantes de armas foram avisados que a pistola deveria ser semiautomática, com carregador de pelo menos 6 tiros, gatilho abaixo de 6 libras e fácil de desmontar e manter em campo. As inscrições vieram da Smith Wesson Savage Arms, da empresa alemã Luger, da Webley do Reino Unido, da Bergmann e da Colt, que trabalhava com o genial projetista John Moses Browning. O projeto Browning contra o Savage. Após os testes, só 2 pistolas avançaram, a da Savage Arms e a Colt de Browning. A Savage tinha um carregador maior e era mais leve, mas a Colt era mais confiável, o que é fundamental em combate. O confronto final foi em março de 1911. As 2 pistolas passaram por testes extremos, milhares de disparos, imersão em água, exposição à areia e uso de munição deformada. A Savage apresentou 37 falhas em 6.000 disparos, nada mal. A Colt não travou uma única vez. Em 29 de março de 1911, o exército adotou oficialmente o projeto de Browning como a M1911. A 1911, feita para a guerra. Descarregada pesava cerca de 1,1 kg, que é 2,4 libras. O comprimento total era de 21 centímetros, ou cerca de 8,25 polegadas. O cano tinha 12,7 centímetros, ou seja, 5 polegadas. Carregador de 7 tiros, disparando cartuchos 45 ACP. Era semiautomática e operada por recuo. Cada disparo aciona um tiro, e o recuo recarrega a munição. Os primeiros usos da M1911 são debatidos. Oficiais britânicos compraram-nas privadamente e podem tê-las usado em conflitos coloniais. Os Estados Unidos distribuíram-na primeiro nas Filipinas em 1913, usaram em Veracruz em 1914 e na expedição contra Pancho Villa, no México. Mas seu verdadeiro batismo de fogo ainda estava por vir. Primeira Guerra Mundial. A Colt prova seu valor. Em 1917, os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial. No pesadelo das trincheiras, a M1911 foi uma dádiva. Combate corpo a corpo, ataques a trincheiras, cargas brutais na terra de ninguém e abrigos enlameados. O calibre 45 era ideal quando o inimigo estava tão perto que dava para sentir seu cheiro. Não havia para todos. Oficiais tinham prioridade, mas a produção cresceu rápido. A Colt subcontratou outros fabricantes para suprir a demanda. Um momento lendário veio graças ao sargento Alvin York. Depois de silenciar vários ninhos de metralhadora alemães com seu rifle, York foi atacado por um grupo de soldados inimigos. Ele trocou para sua M1911
e começando do final da fila para frente derrubou 6 deles, um tiro em cada. Naquele dia, ele matou mais de 20 e capturou 132 alemães. Ele recebeu a Medalha de Honra e em 1911 ganhou mais um capítulo em sua lenda. Melhorias, a M1911A1. Após a guerra, as tropas gostavam da pistola, mas pediam ajustes. Gatilho curto, empunhadura arqueada para melhor pegada, biverteio mais longo para evitar mordida do cão e miras aprimoradas. Em 1926, a M1911A1 aprimorada entrou em serviço. Ela não foi fabricada apenas nos Estados Unidos. A produção se espalhou para a Argentina, Noruega, Canadá e Espanha. Ao final da Segunda Guerra Mundial, mais de 2 milhões tinham sido produzidas. Segunda Guerra Mundial, a arma secundária da vitória. Na Segunda Guerra Mundial, a 1911A1 era usada por oficiais, sargentos, pilotos, motoristas, tripulações de tanque e outros que precisavam de arma secundária. O exército adotou a carabina M1 no lugar das pistolas para tropas da retaguarda. A carabina calibre 30 não tinha o poder de parada do calibre 45. Por isso, muitos soldados mantiveram a 1911. Até os alemães as usaram. Após ocupar a Noruega, eles tomaram a fábrica Kongsberg, produtora licenciada da 1911. Ao invés de reconfigurar a fábrica, seguiram produzindo-as, nomeando-as Pistola 657M. Coreia, Vietnã e os Tunnel Reds. A M1911A1 lutou na Coreia e no Vietnã. No Vietnã, ela virou a melhor amiga dos Tunnel Reds, soldados que rastejavam pelos túneis escuros do Vietcong. Naqueles espaços apertados e sufocantes, uma arma compacta e poderosa era inestimável, substituto oficial. Mas não foi o fim. Na década de 1980, a Beretta M9 substituiu a M1911A1, mas muitos soldados não queriam abandoná-la. Em 1993, em Mogadíscio, Somália, os atiradores da Delta IV Gary Gordon e Randy Sugart usaram suas M1911 para proteger um piloto de helicóptero abatido após ficarem sem munição do fuzil. Ambos morreram em ação e receberam postumamente a Medalha de Honra. Algumas forças especiais dos Estados Unidos ainda usam versões personalizadas da 1911. Aplicação da lei e vida civil. A 1911 sempre foi favorita das forças de segurança. Adotada cedo por Texas Rangers, Patrulha de Fronteira e FBI, muitas delegacias ainda a utilizam ou permitem seu uso. Para os civis, a pistola tem status de culto. Os modelos 1911 das guerras mundiais são itens de coleção muito valorizados. Mais de 150 empresas no mundo fabricam versões modernas, desde configurações militares clássicas até modelos de competição personalizados. Um século de serviço. Da selva das Filipinas aos desertos do Iraque, a Colt 1911 ganhou fama como uma das pistolas mais confiáveis e testadas em combate já feitas. É a pistola militar com mais tempo de serviço na história, e ainda continua firme após mais de 110 anos. Nada mal para uma arma projetada antes da Primeira Guerra Mundial.